Convido os irmãos a abrir suas Bíblias. Atos do Apóstolo, capítulo de número 10. Atos do Apóstolo, capítulo de número 10. Amém? Amém. Nos diz assim a palavra: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão o anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer, e quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse no espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu. A quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse na sua casa, e ouviste as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te,
porque eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali havia juntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado viu sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estavas eu em jejum até essa hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. Disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e a tua esmola estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, e que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, juntamente ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir agora, pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que lhes envio aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois o batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. E este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. E nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar um povo, testificar que ele é, que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E este dão testemunho todos os profetas, e que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Este que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em o nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Podem tomar o seu assento? Amém, meus irmãos? Nós estamos diante de um texto que nós acabamos de ler, aonde fala a respeito de um homem por nome de Cornélio. Este homem, Cornélio, ele era um centurião que comandava em torno de 100 soldados romanos, mas este homem, ele tinha uma atitude piedosa. Era um homem que era bondoso, ele fazia esmola, era um bem visto, mesmo sendo eles intrusos na terra de Israel, por Roma naquele período já está dominando toda aquela parte do mundo, aonde eles se encontravam no domínio romano. Tira um pouco o eco aí. E nós podemos
observar que até mesmo os judeus percebiam que ele tinha uma atitude bondosa. Mas este homem, além dele fazer essas boas obras, e ele tinha uma comunhão da sua forma, ele falava com Deus. Ele falava com Deus, e numa dessas orações, a hora 9, 9 horas da manhã, ao qual ele estava num período de jejum e orando a Deus, então lhe apareceu um anjo em uma visão. Ele viu aquele anjo, aonde aquele anjo, ele diz a Cornélio, que as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Tem subido, mas que era necessário. O que me chama a atenção, se nós voltarmos no capítulo 9, onde um homem também por nome de Saulo, que tinha o nome também Paulo, por ter dupla cidadania, e quando ele, ali para defender a sua religião, o judaísmo, ele então tinha carta branca, um homem criado aos pés de Gamaliel, o maior mestre do judaísmo dentro de Israel, e ele então se levanta para defender a sua religião, contra estes seguidores de Jesus Cristo. E o primeiro mártir que acontece no capítulo 7 Estevão, e a Bíblia vai falar bem claro que lá estava Saulo, e no capítulo 8, no versículo 1, vai dizer que foi depositada a capa de Estevão foi depositada aos pés de um jovem por nome de Saulo. Mas lá no capítulo de número início ocorreu uma dispersão, eles fugiram porque eles entravam nas casas e catavam homens e mulheres que se dizia servir a esse Jesus e levavam preso, maltratavam, e isso fez que eles saíssem de Jerusalém, e nesse período só ficou mesmo os apóstolos em Jerusalém. E nessa ida ele não só se contentou em perseguir dentro de Jerusalém para defender a sua religião, o judaísmo, a religião essa, única religião ao qual Deus o constituiu sobre essa terra. Mas essa religião, judaísmo, ela houve um período ao qual ela ficou por 400 anos sem Deus se manifestar. O último escritor do Velho Testamento foi Malaquias, e de Malaquias até Deus falar agora com Zacarias, que fazia da linhagem do sacerdote, que estava ali, que foi no seu dia, e que Deus fala com ele que a sua esposa estéril daria um filho, aquele ao qual o profeta Isaías tinha profetizado, dizendo que antes que Jesus viesse, ia vir um para endireitar o caminho. Agora uma mulher que se encontrava estéril, já velha em idade, aparece o anjo e diz a Zacarias que a sua esposa daria à luz um filho, para trazer, então agora, começar este caminho. E nós observamos que este Saulo, que tem todo esse conhecimento e que está defendendo a sua religião, ele sai agora para perseguir em Damasco, e no caminho de Damasco ele tem um encontro com o próprio Jesus, porque quando está chegando perto de Damasco, a Bíblia vai bem relatar no capítulo 9, a partir do versículo 15, que um resplendor de luz no meio daquele deserto bate ao ponto dele cair daquele animal, não sabemos se é camelo, se é cavalo, se é jumento, a Bíblia não estipula, e caiu em terra e ali cegou. Aquele homem conhecedor profundo, que a própria palavra vai falar em Gálatas, que da sua idade não havia ninguém que poderia substituí-lo pelo entendimento adquirido através de Saulo. Ele cai por terra, e quando ele cai por terra, ele já brada dizendo, Senhor. E aí o próprio Jesus vai dizer, por que persegue a mim? E aí tem um diálogo, ele fica cego fisicamente, mas naquele momento abre a sua visão espiritual. E aí é esse ponto que eu quero chegar. Este homem, quem foi que contactou com ele, diretamente com ele, foi o próprio Senhor Jesus. E ali poderia Jesus dar a ele todas as diretrizes do que ele deveria fazer, mas o Senhor, naquele mesmo momento, trabalha na vida de um homem já em Damasco, Ananias.
que servia, que estava direcionando e ministrando ali o obreiro em Damasco, e o Senhor, naquele mesmo momento de diálogo com Saulo, fala vai vir um homem aí, um nome de Saulo. Quando fala no nome de Saulo, ele já estava esperando, ele já tinha informado que Saulo vinha com a comitiva para pegar os crentes, os cristãos, e levá-lo preso. Ele tinha carta branca para fazer tudo isso. E quando naquela visão o Senhor fala com ele, com Ananias fica todo preocupado, tenta até negar: Senhor, este homem tem feito arraso em Jerusalém, e está vindo aqui para Damasco. Este homem é ele. E aí o Senhor dá o endereço da casa onde está Ananias, a rua direita. Vai em Damasco, a rua direita. Aqueles companheiros, ouviu-se aquela voz, mas não viu ninguém. Mas Paulo, naquele momento, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, somente orando. O que me chama a atenção, que poderia muito bem o Senhor dar todas as diretrizes, mas o Senhor direciona Paulo. Aí entra a hierarquia. No céu a hierarquia, na família a hierarquia. Eu sempre tenho falado sobre isso, faz tempo que eu não falo. Mas aquele que quebra a hierarquia, a hierarquia familiar, a hierarquia na empresa, a hierarquia na escola, todas as hierarquias quebradas, ela traz consequência. E nós vemos que o Senhor, ele já não está mais entre os discípulos, ele já cumpriu a sua missão e já foi glorificado no céu, e ele já deu ordem aos seus discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. A igreja já está saindo, já saiu de Jerusalém, a igreja já saiu da Judeia, a igreja já saiu de Samaria, e a igreja já está nos confins, já está entrando para o mundo gentílico. E ali muito bem poderia Saulo, ele ser orientado, e dali ele já sair, fundar uma religião, ou fundar ali uma igreja, porque Jesus falou com ele. Mas direciona ele ao pastor da igreja de Damasco, ao qual ele ia para prender e perseguir. Vai lá, que tem um Ananias lá, e ele vai orar por você. E quando ele chega, Ananias põe as mãos sobre ele, e a Bíblia fala que caiu dos seus olhos como escama de peixe dos seus olhos, e ele voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. E ali aquele que foi para perseguir, agora passou a ser perseguido, porque para sair de dentro de Damasco, os judeus estavam todos esperando nas portas, que as cidades eram tudo muradas naquela época, esperando dia e noite para prendê-lo e matá-lo, ao Saulo perseguidor, que agora passou a ser perseguido. E agora aquele que ia para perseguir, agora está ministrando nos cultos, como este que nós estamos fazendo aqui. E foi necessário para ele sair de dentro de Damasco, sair dentro de um cesto, pendurado em uma corda, e dali ele saiu e foi para as Arábias, Saulo. E aqui Cornélio, este homem ao qual ele estava fazendo esmola, e era um homem bondoso, um coração bondoso, mas para cumprir as sagradas escrituras, irmãos, quando Paulo escreve em Efésios, no seu capítulo 2, em versículo 8, e fica muito claro que a salvação não é pelas boas ações. Essa salvação, tão grande salvação, que foi necessário Deus amar o mundo de tal maneira, de enviar o seu unigênito filho, de Jesus deixar o seu trono, a sua majestade, a sua glória, e nascer de uma mulher, uma virgem. Este que veio para trazer salvação. Quando você olha para a história das Sagradas Escrituras, todos os caos que ocorreu na história, se você entra na Bíblia, lá em Gênesis, para resolver um caos da história, um chamado, Deus chama Abraão, uma mulher estéril, e essa mulher gera um filho, Isaac casa com Rebeca, Rebeca estéril por 20 anos, ele ora, dá o seu filho Jacó, e assim por diante. Lá no período dos juízes, está lá Manoá sendo oprimido, o povo sendo oprimido, da tribo de Dá, Deus dá a uma mulher estéril lá, a esposa de Manoá, dá um filho por nome de Sansão, para libertá-lo das mãos daqueles que o perseguiam. Mas para trazer a salvação e a solução, a humanidade destituiu o homem da condenação eterna e dá ao homem o direito de escolher a vida eterna.
Deus escolheu uma virgem que se encontrava em Belém da Judéia, e pela obra e graça do Espírito Santo manifestou sobre ela, e ela gerou Jesus Cristo, aquele que o profeta Isaías, no seu capítulo 7, versículo 14, disse que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 9, versículo de número 6, diz que um menino nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Ele envia esse Jesus para trazer salvação à humanidade. A humanidade. Então, para que a humanidade ela possa ser beneficiada por essa tão grande salvação que o homem foi constituído pelo pecado do homem Adão, conforme Romanos 3 e 23, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas no capítulo 6 e versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o dom presente de Deus gratuito é vida eterna. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no seu capítulo 2 e versículo 8, ligado a Cornélio, está descrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça, favor imerecível, não temos mérito nenhum. Profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, se me falha a memória, versículo 6, ele vai dizer que nós somos pior do que trapo de imundície. Não temos mérito nenhum, mas a graça, essa graça, esse favor imerecível, pela graça sois salvos, por meio do que? Da fé. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A palavra é que vai exercitar e gerar fé no coração do homem. Dom de Deus, presente. Palavra dom, presente de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí o versículo 9 vai dizer assim, não vem das obras. Está vendo aqui porque que Cornélio, ele estava um homem de coração bondoso, um homem com matrimônio exemplar, um pai exemplar, um senhor exemplar, um centurião exemplar. Tinha tudo, ao ponto de Deus enviar, deslocar um anjo e trazer essa revelação a Cornélio. Por quê? Porque o maior presente de Deus para a vida do homem é a salvação. É esse passaporte que não tem como chegar a Deus se não passar por este caminho, essa ponte. E essa ponte está em João 14, 6. Quando nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar lugar, e se vou preparar lugar, voltarei outra vez, para onde eu estiver, vós estejais também. Aí os discípulos falam, mas para onde você vai? Né? Tomé faz toda aquela pergunta, e no versículo 6 ele vai falar assim, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e só vai ao Pai quem vier por mim. Então não pelas obras, não pelas obras, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não, porque eu faço isso, porque eu ajudo aqui, porque eu sou uma pessoa exemplar no comércio, eu pago todos os meus impostos, porque eu nunca traí a minha esposa, porque eu nunca agredi ninguém, nunca desejei mal para ninguém, nunca fiz isso, e por isso então que eu tenho o direito da vida eterna. Não, é pela graça, pela fé. Essa fé vai mostrar para nós que éramos transgressores, que estávamos sentenciados, e a única forma de obter e ter esse direito é o arrependimento. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da remissão dos nossos pecados,
e reconhecemos que quem fez isso, quem pagou foi Jesus, então nós o arrependemos e o recebemos ele como Senhor e Salvador na nossa vida. Muitas pessoas querem ter Jesus, quer os benefícios de Jesus, mas não quer que ele seja Senhor da sua vida. E quando ele é Senhor das nossas vidas, logo nós somos servos. Servo não tem vontade própria. E ele mesmo vai dizer na sua palavra, lá em João, no capítulo 3, em versículo, tem muitas pessoas enganadas, irmãos, dentro das igrejas. Tem muitas pessoas pensando que por estar sentado em um bando de igreja, ou porque ele se encontra com uma credencial, ou porque ele tem um título de pastor, ou porque ele é alguma coisa dentro das igrejas, e que ele já está no céu. Que ele está no céu, não. A coisa é muito séria. Quando nós vamos lá para a palavra de Deus em João, no seu capítulo de número 3 e versículo o 16, todo mundo até sabe, decora o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Maravilha, bênção de Deus. Mas vamos ler o 36. Ao 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós percebemos o porquê que o Senhor, um homem bondoso como Cornélio, que o anjo manifesta para ele, traz a informação e diz: tem sido recebido diante de Deus. Mas escuta aqui, para completar esse pacote, para que você tenha acesso diretamente, para que você tenha o passaporte da eternidade, então você vai lá e chama Pedro. Só que Pedro está preso ainda no judaísmo. Eles estão pregando somente para judeus. Mas esse Jesus veio para todos. Porque lá no mesmo capítulo 1 de João vai dizer que veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas eles ainda estão com a mente fechada. Ao ponto do Senhor dar uma visão para ele, a hora que ele tem fome, dá uma visão para ele, de um lençol parecendo um vaso cheio de animais, de porco, de todos esses animais, ao qual foi proibido na transição do Egito para a terra prometida, para que eles não comessem. E ele fala: não, nunca pus essa imundícia na minha boca, Senhor. Por 3 vezes insistiu, porque ele ia recusar de ir até Cornélio, porque Cornélio era um gentil. E eles não se comunicavam, não entravam na casa. Tinha aquela diferença. Mas diante disso o Senhor trabalha na vida de Pedro, trabalha na vida de Cornélio. E Cornélio conduz imediatamente aqueles 3 jovens e vão até aquela rua, dá o endereço, dá tudo, irmãos. Dá tudo para ele. Chega lá, o Espírito Santo ainda precisa falar com Pedro: tem 3 varão, vai com eles. Vai com eles. E ele andou com Jesus. Ele viu o que Jesus operou, o que Jesus realizou. A mulher cananeia, mas ainda está impregnado na religião. Impregnado. Mas aí nós observamos que quando ele envia, Cornélio agora envia para buscar Pedro. Mas nesse meio tempo, Cornélio está sabendo que já tem convicção que Pedro vai vir. Ele já chama todos os seus parentes e amigos íntimos. E estão aguardando essa transição, essa viagem até Jope, tanto para ir e para voltar. Demorou praticamente 4 dias até que Pedro chegasse naquele lugar. E quando Pedro chega, lá está já Cornélio com uma multidão de gente, uma igreja já instalada na casa dele. E que Pedro vai trazer toda a informação, e que ele já tinha sido esclarecido, que ele não podia entrar, sendo judeus, em casa de gentio, e tudo aquilo ali, mas que o Senhor não faz acepção de pessoa. E Pedro então começa a trazer a mensagem da cruz, a mensagem que liberta, ao Jesus que foi crucificado, não por vontade de judeus, nem por vontade de romano, porque a Bíblia vai falar em Apocalipse 13:8, que desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto. Deus nunca foi pego de surpresa no Éden. Ele não foi pego de surpresa.
Mas Deus, Ele ama o homem de tal maneira que Ele fez todo esse procedimento para que esse homem, porque essa vida aqui, eu estava sentado aqui pensando, e aqui está os patriarcas dessa família, né, que com certeza correram aqui quando criança, né? Foi ontem, Silvano? Foi ontem, né, que estava correndo aqui, né? Esse ontem já passou uns mais de 70 anos aí, né? 71 dias. Né? Rápido. Né? E todos os projetos que estão aí nessa cachola tua, você conseguiu colocar em prática? Nesses 70 anos? Né? Em 70 anos não é suficiente para nós colocarmos todos os projetos em prática. Aquilo que às vezes tínhamos projetos para colocar, mas não tinha recurso financeiro. E quando chegam os recursos financeiros, às vezes não tem a saúde. Mas só que vai mais do que isso. O que esse Deus que amou o mundo de tal maneira e que o homem recusa, que o homem repulsa, principalmente os dias que estamos vivendo, esse tempo da tecnologia, onde as pessoas estão incrédulas de uma tal forma, recusando, desacreditando, porque há muitas informações distorcidas, muitas mensagens distorcidas, e as pessoas estão céticas, incrédulas, aonde esse Deus, Ele mostra esse amor, esse cuidado, aonde a própria natureza nos dias atuais está dizendo a urgência que esse Deus tem para aqueles ao qual Ele fez a promessa, por aqueles ao qual Ele pagou o preço no Calvário, deu a sua vida para dar esse direito, para que nós possamos usufruir, como esse Cornélio que se encontrava na sua casa, homem que estava fazendo tudo certinho, mas Deus viu e ele precisava desse encontro, ele precisava dizer sim. E quando Pedro traz e relata a ele o que ocorreu com esse Jesus, que foi pendurado no madeiro, mas depois de 3 dias Deus o ressuscitou entre os mortos, e eles apresentou diante dele, e chegou um momento que Jesus, eles estão espantados, escondidos dentro de um quarto. Jesus atravessa a parede e manifesta no meio deles e diz: a minha paz eu vos dou. E soprou sobre eles o Espírito Santo, e diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E esteve por 40 dias, juntamente após a sua ressurreição, juntamente com aqueles discípulos, instruindo, curando a Pedro, aquele que diz: não, Senhor, tu não vai morrer não, porque não vai. E quando chegaram para prender Jesus, arrancou da espada, cortou a orelha de Malco, e Jesus falou: olha, com quem com espada fere, com espada será ferido. E ali fez uma cirurgia plástica, colou a orelha de Malco e foi levado preso. E lá naquele momento Pedro, olhando Jesus sendo julgado ali na casa de Caifás, junto ali os escribas, e ali aquela noite fria, e ali naquela fogueira passou alguma das criadas e falou assim: ó, este aqui também estava com ele. Não, eu não conheço ele não. Mas Jesus já tinha falado: Pedro, Satanás me pediu para cirandar como ciranda o trigo. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará 3 vezes. E naquela ocasião, Jesus lá dentro sendo julgado, este Pedro, ele olha, e Jesus olhando para ele, ele diz: não, mas a tua fala te condena. Aí passa outro, fala assim: a tua fala te condena. E ele: não sou crente. Aí Jesus olhou bem fixo no olhar de Pedro. Pedro chorou amargamente, chorou e saiu. Mas Jesus, ele manifestou esses 40 dias, foi para curar a vida de Pedro. Pedro não caiu da graça, Pedro caiu da fé. E ali quando ele entra, Jesus, ele trata Pedro, trata eles, e quando vai ser para ser levado aos céus, para ser glorificado, para cumprir o Salmo 24, quem é este Rei da Glória? É o Senhor. Ele orienta os seus discípulos e disse: cai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Esses irmãos ficaram em Jerusalém, e ali Pedro traz toda esta informação a Cornélio. Os corações deles estavam tão abertos, não só de Cornélio, mas de toda aquela família e de todos aqueles amigos íntimos, que os seus corações estavam abertos, que o Espírito Santo manifestou sobre eles, enchendo eles do Espírito Santo, ao ponto daqueles que era da circuncisão, que era da linhagem judaica, cristão, já seguidor de Cristo, ficaram abismados. Mas
Até os gentios, porcos, né, receberam. Deus não faz acepção de pessoas. Veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a salvação não é pelas obras, né? Nós sermos bons, sermos fiéis, isso aí é dever de cada ser humano, mas isso não traz salvação. Isso não traz, porque se trouxesse salvação, Cornélio não estava inserido nessa história. E ele vai até Pedro, e Pedro traz a mensagem da cruz, a ressurreição de Cristo, e prega o arrependimento, e eles ali se arrependeram, e já foram batizados, e ali se completou, irmão, completou na vida de Cornélio, na vida da sua família, e este evangelho ele tem prosseguido, dia após dia, né? Século após século, e já estamos aí no século 21, né? Século 21, quase 2000 anos que ocorreu essa história, e este evangelho, mais que tem sido perseguido a igreja em todos os séculos, mas como Jesus disse a Pedro: Pedro, não é sobre você, sobre eu, essa rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não tem prevalecido. Este evangelho, ele tem sido anunciado dia após dia, mas para que nós venhamos nos beneficiar deste evangelho, nós precisamos crer e receber, arrepender, saber que somos pecadores, e o pecado não tem como pagar a dívida do pecado com dólar, com libras, com ouro, com prata, porque o próprio Pedro vai falar isso no seu capítulo, na sua primeira carta, e no capítulo 1, para nós finalizarmos, ele vai dizer, porque se fosse fácil pagar a salvação, então poderia pagar esse passaporte, mas não, esse passaporte ele só é adquirido através do arrependimento. Então no capítulo de número 1 da primeira carta de Pedro, ele vai dizer, nos seus versículos de número 15, vai nos dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É o que o Silviano falou aqui, em toda maneira de viver. E esse amor para amar o próximo, se o amor de Deus não estiver na nossa vida, irmão, não tem homem, não tem ser humano que ama o seu próximo. Esse amor ágape, esse amor, porque amar quem nos ama é a coisa mais fácil que tem. O amor né? Quando nós vemos aí, né, as pessoas aí, o casal, né, enquanto está sendo correspondido, meu Deus do céu, é amorzinho daqui, vida, até vida tem uns que chamam, né? Ô vida, né? E vida para cá, e vida para lá. A hora que dá um não, ou falou um não, já vira dos avessos, né? Amor de filho, nós vemos aí pai matando filho, filho matando pai, né? Amor de amigo, enquanto está pagando certinho, empresta e paga, e aquela coisa, a hora que ocorreu a primeira traição, já rompeu. Mas o amor ágape é o amor incondicional. Esse amor, amarás a Deus sobre todas as coisas. Aquele que reconhece em amar a esse Deus sobre todas as coisas. Então quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai olhar para a mulher do teu próximo, você não vai olhar para a riqueza do teu próximo, você não vai mentir, você não vai fazer nada, porque você está olhando para Deus, aquele que tem o poder de mudar o nosso caráter e dar em nós, colocar em nós o caráter moral de Deus, que é o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Então Pedro vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocar por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo, olha aqui, que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós,
e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Aí entra, quando temos todos esses quesitos aqui, aí entra o amor fraternal não fingido, né? Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerado, não de sementes corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Então foi pelo sangue de Jesus, e somente através do sangue de Jesus que nós podemos receber essa tão grande salvação. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos estar orando nessa noite e queremos estender um convite a todos quantos nos ouvem, porque esse som ele chega aí até quase perto do rancho da mãe, né? Aí bate nessas paredes aí da serra aí, e aqueles que estão longe, ou até mesmo parados na caminhada, ou que ainda não tomou uma decisão, né? Que não tomou uma decisão. E nós aqui falamos da história de Cornélio, um homem bondoso, mas que o próprio Jesus, através de um anjo, orientou que ele buscasse a Pedro, para que trazesse a palavra. E ali ele teve um encontro com Jesus, foi carimbado o seu passaporte, com direito a entrar às mansões celestiais, a vida eterna, né? Porque não tem outro caminho, só dois caminhos: eternidade com Cristo ou eternidade sem Cristo. Não existe mais nenhuma opção. Oportunidade é eternidade com Cristo. É aqueles que reconhecem que carecem de Jesus, que Jesus morreu no seu lugar e que Ele é o nosso Senhor. Ele nos adquiriu, Ele nos comprou, ainda que nós éramos inimigos, porque o pecado distancia o homem de Deus. Deus ama o pecador, mas o pecado ele abomina, né? Mas através desse pagamento que Jesus fez, dando a sua vida, morreu no nosso lugar, para dar ao homem o direito de viver eternamente. Não é essa vida aqui que passa muito rápido. Ontem eu era uma criança, né? Já estou aí quase bem sério, né? E se olhar para o Silvano, já passou mais para frente, né? E olhar para outros que estão aí, né? Até mesmo acamado, numa cama, né? Que já não está nem mais somando 2 mais 2, e passou muito rápido. Mas o que Jesus oferece, Ele nos amou de tal forma que Ele não quer que nós somente para viver um momento aqui de 70, 80, 100, 110 anos, 104 anos, igual a vizinha lá da Iraci, a Carminda, né? 104 anos lá em cima da cama lá, BHH, mas está lá respirando, que quem dá a vida é Deus, quem tira é Ele, né? Mas Ele nos amou de tal forma que Ele quer nós eternamente com Ele. E para estar na eternidade com Cristo, precisamos arrepender, confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, obedecer a sua palavra e desenvolver um relacionamento com Ele até o fim. E aí vamos adentrar essa eternidade. A eternidade sem Cristo é uma eternidade onde o próprio Jesus vai dizer: aonde o bicho não morre, o fogo não apaga eternamente. Mas o Senhor, Ele amou o homem. O inferno não foi construído para, embora que Satanás quer falar que ele não existe, que o inferno não existe, mas tanto ele quanto o inferno existe. O inferno foi criado para Satanás e os anjos caídos, mas ele tem enganado milhões de bilhões de pessoas e que já estão sentenciados à perdição eterna. Mas enquanto há vida, porque o homem está ordenado a morrer uma vez só, depois disso o juízo. Isso está lá em Hebreus 9, 27. Depois disso o juízo. Então, enquanto há vida, nós temos o direito de escolher, né? Carimbar esse passaporte para adentrar a vida eterna. Se Jesus chamarmos hoje, né? Hoje, podemos que venhamos estar com o nosso passaporte carimbado, que possamos estar em dia com o nosso próximo, em dia com a nossa família, e que Ele nos chamar, nós não venhamos seguir pelo caminho da perdição eterna. Porque por dia morre em torno de 160,
170 mil pessoas no mundo por dia. Então todos os dias Jesus está voltando para alguém. Para alguém que vai passar a eternidade com Ele, ou para alguém que vai adentrar a eternidade na perdição da eternidade. Mas que nós possamos escolher Jesus, que escolheu nós sendo inimigo dele. Amém? Vamos estar orando. Se tem alguém nessa noite que está parado na caminhada, ou que deseja entregar a sua vida a Jesus, é a noite oportuna. Nós queremos orar pela tua vida. Só dá um sinal com a tua mão e nós vamos estar orando. E Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Aí na tua casa, onde quer que você encontre, você está parado na caminhada, se afastou, se voltou para as práticas do mundo, é tempo. Jesus está voltando. A natureza está dizendo que Ele está voltando. A natureza, ela já está dizendo que Jesus está voltando. Então que nós venhamos estar preparados. Amém? Vamos estar orando. Tem alguém que quer uma oração especial? Vem aqui na frente, nosso irmão presbítero Robson vai estar orando, põe nas mãos, e nós vamos já estar finalizando, agradecendo a todos os nossos irmãos e amigos que aqui se encontram. Você que está na tua casa, se está enfermo, se você crê, Jesus pode curá-lo nesta noite. Amém?